Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis alertou sobre a criação de órgãos de controle no governo Lula e sobre o ridículo das narrativas de que basta incluir a palavra democrático no título para legitimar iniciativas totalitárias. A deputada apontou que no nome Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, a palavra democracia tem o mesmo uso que tinha nos nomes das repúblicas comunistas, que nada tinham de democráticas. Bia Kicis disse: temos vários países que se intitulam repúblicas democráticas, e lá o que menos existe é democracia. Da mesma forma, numa procuradoria em cujas atribuições, lemos, representar a União judicial e extrajudicialmente nas demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. A deputada mostrou que a noção de desinformação já vem sendo utilizada para perseguir a oposição e rebateu as narrativas de que a Procuradoria pretenderia respeitar a imunidade parlamentar, que, mesmo sendo prevista na Constituição, vem sendo desrespeitada e até ignorada. Bia Kicis lembrou: a atuação em si de querer coibir críticas a políticas públicas é francamente inconstitucional, pois toda atividade pública tem que ser fiscalizada pela população, por este parlamento. Temos essa atribuição específica, e alguma coisa que se chama de desinformação sobre política pública pode gerar, sim, como já vem gerando, muita perseguição a parlamentares, a pessoas do povo e a jornalistas. Isso é inadmissível. Então, não é um nome bonitinho que se coloca que vai dizer que é legítima essa procuradoria ou a atuação baseada nesse decreto. Bia Kicis denunciou: isto aqui é instrumentalizar a advocacia pública para que ela não faça o seu mistério constitucional. Aqui, ela não está fazendo seu papel de ser uma advocacia de Estado, que é o que faz com que ela seja tão importante e esteja no patamar de órgão essencial à justiça. Ela precisa ser uma advocacia de Estado e não uma advocacia que se curve ao governante, ao governo de plantão, ainda mais quando temos um governo totalitário como temos atualmente, que persegue, que tem sede de vingança. É essa atitude que vemos nos governantes e mesmo no ministro que veio aqui, nesta CCJ, com um dossiê dos parlamentares. Em vez de vir com um relatório para responder às perguntas que lhe eram feitas, ele trouxe um dossiê para tentar acusar parlamentares e fazer desinformação. A deputada lembrou que, além de não responder às perguntas, o ministro de Lula fez acusações mentirosas e questionou: o que a Procuradoria vai fazer com relação a esse ministro que mentiu na cara dura aqui, acusando uma parlamentar de ter feito uma publicação que nunca fez? E quanto aos bebês monstros que o presidente da República está dizendo que vão nascer, o que essa Procuradoria vai fazer? Não é papel dela, mas se fizesse, teria que fazer com todos. Ela apontou: é por isso que nós somos contrários a essa procuradoria e favoráveis ao PDL para assustar, porque acreditamos na verdadeira democracia, não no nome fantasia de democracia. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores
para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, senhor presidente. Colegas, o diabo, ele não é perigoso porque ele é sujo apenas, mas porque ele é velho. E todos nós aqui temos tempo de vida suficiente para sabermos o que acontece quando se busca um chamado Ministério da Verdade, alguém que irá ser responsável por dizer o que é mentira, o que é verdade, o que é desinformação. E por isso o próprio nome dessa Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, nos remete ao termo democracia usado, por exemplo, em países totalitários, República Democrática da Alemanha, onde não havia tudo menos democracia. Quando o muro foi derrubado, para que lado correram os alemães? Para qual das duas Alemanhas? Para aquela que tinha no nome democracia, República Democrática, ou para outra? Onde havia democracia, de fato. Então nós temos vários países que se intitulam repúblicas democráticas, e lá o que menos existe é democracia. Da mesma forma, numa procuradoria, em cujas atribuições a gente lê aqui, representar a União judicial e extrajudicialmente nas demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Aqui está o perigo. Desinformação sobre políticas públicas, uma crítica a políticas públicas, tal qual feita agora no Rio Grande do Sul,
pela população que estava lá procurando salvar vidas e era acusada de fazer desinformação quando dizia exatamente a verdade, será que essas pessoas não serão perseguidas, como algumas já estão sendo? Então não basta dizer também que vai se respeitar a imunidade parlamentar, porque nós não temos que cuidar apenas e tão somente, e quando eu falo de apenas e tão somente, não estou falando de algo pouco, não, estou falando de algo muito importante, um pilar da democracia, que é a imunidade parlamentar, sem a qual esse parlamento não serve para muita coisa, não. Mas vários colegas falaram aqui, não, vai haver aí uma orientação jurídica. Eu acho importante que haja, de fato, uma orientação jurídica, para deixar muito claro que a imunidade parlamentar será respeitada, mas isso não basta. Existe um outro pilar da democracia na Constituição, que é a liberdade de expressão e a proibição de censura, que dirá de perseguição de adversário político. Então, quando você tem uma procuradoria, aí me desculpe, meu caro colega e amigo, deputado Lafayette, quando diz, não, mas a procuradoria, ela somente entra com as ações, ela só age de forma, se ela é provocada. Claro, eu sei disso, eu fui advogada pública durante 24 anos, sou advogada e sei. Mas os juízes também só deveriam agir mediante provocação, e não é isso que a gente vê acontecer hoje em várias instâncias, ou em algumas instâncias desse país. E também, ainda que a Procuradoria apenas haja mediante provocação, essa provocação está sendo legitimada por esse decreto, sendo que a atuação em si de querer coibir críticas a políticas públicas, ela é francamente inconstitucional. Pois toda atividade pública, ela tem que ser fiscalizada. Fiscalizada pela população, fiscalizada por esse parlamento, que temos essa atribuição específica. E aí, alguma coisa que se chama de desinformação sobre política pública pode gerar, sim, como já vem gerando, muita perseguição a parlamentares, a pessoas do povo e a jornalistas. Isso é inadmissível. Então não é um nome bonitinho que se coloca que vai dizer que é legítima essa procuradoria ou a atuação baseada nesse decreto. Ah, mas é só mediante provocação. Mas essa atuação está sendo legitimada aqui, ou pelo menos tem uma aparência de legitimação. Nós temos que coibir desde o nome. Quando você reputa, você dá um nome, é um nome fantasia isso daqui, de defesa da democracia. Só pode ser nome fantasia. E nós não podemos colaborar com isso, não podemos nos calar diante disso. Daí a necessidade de se sustar esse decreto. Decreto fantasia de democracia. Não passa disso. Agora eu quero reafirmar aqui o meu apoio, que sempre dei à advocacia pública. Afinal de contas, venho da advocacia pública, fui procuradora do Distrito Federal e todos os advogados públicos desse país sabem do meu compromisso em apoiar a advocacia pública. Mas isso aqui é você instrumentalizar a advocacia pública para que ela não faça o seu mistério constitucional. Aqui ela não está fazendo o seu papel de ser uma advocacia de Estado, que é o que faz com que ela seja tão importante e esteja no patamar de órgão essencial à justiça. Ela precisa ser uma advocacia de Estado e não uma advocacia que se curve ao governante, ao governo de plantão. Ainda mais quando temos um governo totalitário, como temos atualmente um governo totalitário que persegue, que tem sede de vingança, que expressa vingança pelos olhos,
E é essa atitude que a gente vê nos governantes e no ministro mesmo que veio aqui nessa CCJ com um dossiê dos parlamentares. Ao invés de vir com relatório para responder as perguntas que lhe eram feitas, ele ficava com um dossiêzinho querendo acusar parlamentares e fazendo desinformação. Me acusou de ter feito uma publicação de que ele seria dono da Boate Kiss. Eu nunca fiz uma publicação como essa. Nunca fiz. O problema dele era com outra pessoa do Revoltados Online, na pessoa física dele lá. E veio me acusar. Então veio o ministro fazer desinformação aqui. E aí? O que a Procuradoria vai fazer com relação a esse ministro que mentiu na cara dura aqui, acusando uma parlamentar de ter feito uma publicação que nunca fez? Então... E o monstro, e os bebês monstros que o presidente da República está dizendo que vão nascer do ventre de mulheres estupradas? Monstros! O que essa Procuradoria vai fazer? Não é papel dela. Mas se fizesse, que teria que fazer com todos. Mas é por isso que nós somos contrários a essa Procuradoria e favoráveis ao PDL para assustar. Porque nós acreditamos na verdadeira democracia, não no nome fantasia de democracia. Obrigada. Obrigado, deputada. Seguindo a ordem de